Sejam bem-vindos ao programa Despertar Justiça e Paz, uma atividade que é coordenada pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um organismo da CNBB. Nosso programa Despertar Justiça e Paz, dessa sexta-feira, 27 de agosto, tem por tema os riscos da legalização da grilagem na Amazônia. E, justamente por esse motivo, recebemos Dom José Ionilton de Oliveira, bispo da prelazia de Itacoatiara, ele que também é o presidente, neste momento, da Comissão Pastoral da Terra, lá da CNBB. E Dom Ionilton também membro da Comissão Sociotransformadora da Conferência dos Bispos do Brasil, e tem acompanhado muito de perto todas as questões que envolvem a sociedade brasileira, mas muito especificamente também, por estar na região amazônica, a questão da terra e dos povos indígenas. Temos visto e acompanhado nos últimos tempos a discussão em torno da propriedade das terras indígenas, e vamos também debater sobre esta temática no dia de hoje, além, evidentemente, de fazer uma grande referência em nossas homenagens a 3 grandes bispos do Brasil, falecidos igualmente na data de hoje, em tempos diferentes, mas na mesma data. Trata-se de Dom José Maria Pires, Dom Luciano Mendes de Almeida e Dom Helder Câmara. E iniciamos, portanto, o programa Despertar Justiça e Paz desta sexta-feira, no diálogo com Dom Ionilton, trazendo justamente referência a essas 3 personalidades da Igreja do Brasil. 3 bispos, 3 pastores fundamentais para a história da Igreja num tempo muito determinado da história brasileira, mas que também despertou muitas vocações. E, encerrando o mês vocacional, Dom Ionilton, pergunto ao senhor como é que despertou a sua vocação para a vida sacerdotal até chegar ao episcopado. Qual foi a influência dessas 3 figuras na sua vida como religioso? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nuno, e bom dia a quem está aí na técnica, né, por trás daqui do nosso encontro, e também bom dia a quem nos acompanha, né, aí, né, pelo YouTube, né, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Olha, a minha vocação, eu sou baiano, né, e claro, a base é lá na minha cidade de origem, né, na Bahia, chamada Araci, uma caminhada de atuação normal, eu diria, como qualquer outro católico, né, de frequentar a paróquia, grupo de jovens, comunidades eclesiais de base, né, e aí a gente foi avançando um pouco nessa inserção na vida da igreja local. Naquela época, naquele contexto, né, lá no interior da Bahia, a gente não tinha uma compreensão assim social da fé como a gente foi depois ganhando no decorrer do tempo. Mas foi importante a minha base ali, principalmente da Pastoral da Juventude e das comunidades eclesiais de base. Mesmo de uma forma bem incipiente, a gente já começava a dar os primeiros passos nessa direção. Então veio o questionamento vocacional, e inclusive foi por causa do primeiro ano vocacional que aconteceu em 1983, que ajudou muito na minha reflexão. Também a congregação religiosa que depois eu entrei atuava na minha cidade, né? Era um padre desta congregação que atuava ali, e tinha um outro padre que morava em Salvador e que ia muito a Araci e fazia os encontros vocacionais. Eu, então, comecei a participar. E o meu despertar vocacional foi um pouco essa base, né, da paróquia de origem e dos encontros vocacionais da congregação vocacionista. Agora, a influência de Dom Helder, né, de Dom Luciano e de Dom Zé Maria Pires na minha vida foi se dando já depois no caminho de formação, enquanto religioso, vocacionista, padre. Aí eu pude ir bebendo tantas vezes, né, dos escritos e do que eu podia acompanhar da atuação desses 3 grandes bispos, realmente, da história da nossa igreja no Brasil. E, assim, depois, é claro, quando eu recebi o convite para ser bispo, para vir para cá, né, para a Amazônia, né, assim, a inspiração desses 3 bispos foram muito grandes no meu pensar a missão como bispo aqui. Dom Helder, talvez o mais
próximo de mim, por ser também ali de Recife, né, próximo da gente, e então eu tinha já por ele uma afeição muito especial enquanto um padre, mas Dom Luciano também, porque eu me lembro bem da atuação de Dom Luciano nessa defesa do que hoje está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal, da questão dos povos indígenas. Dom Luciano foi uma pessoa que enfrentou corajosamente, né, todo um congresso para defender aquilo que passou na Constituição de 1988 e que agora querem retirar, querem bagunçar, né, vamos dizer assim. E Dom José Maria Pires também, aqui uma pessoa atuante aqui também no Nordeste, né, e na Paraíba, e com certeza a gente pôde tantas vezes ler as suas reflexões, né, no que diz respeito principalmente à caminhada das comunidades, né? Ele tinha uma atuação muito forte, muito presente, e os três acho que ajudaram e muito, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, né? Seja de uma forma direta, né? Seja apoiando lá nas suas bases, onde eles atuavam como bispo, né? O trabalho nosso da CPT. Portanto, eu creio que os referenciais da CPT, como Dom Antônio Balduino, por exemplo, Dom Pedro Calçadáliga, e aqui o bispo da prelazia de Itacoatiara, que na época ainda era padre, nos ajudou na fundação da CPT, o Dom Jorge Maskel, com certeza tiveram apoios, né, desses três grandes bispos. Uma curiosidade que sempre norteia a vocação episcopal, né? Uhum. As pessoas ficam sempre despertadas em saber e, vez por outra, um ou outro bispo acaba dizendo, nos revelando um pouco o primeiro sentimento da chegada do comunicado da Nunciatura Apostólica. Como é que foi a recepção do senhor a este anúncio? Pois é, e é verdade. Eu acho que todos que eu já escutei também receberam com um certo espanto, né? O meu não foi diferente. Eu estava no interior da Bahia também, né, morando numa comunidade da congregação, Riachão do Jacuípe, ali no sertão da Bahia. Eu compunha a comunidade religiosa com mais 2 irmãos da congregação. Estávamos até num retiro que a gente faz mensalmente, né, uma prática da congregação, e ali, durante o retiro da comunidade religiosa, um outro irmão recebeu uma ligação do bispo da diocese onde a gente estava, que era Serrinha, dizendo, olha, o bispo precisa falar com você urgente. Eu ainda disse assim, mas nós estamos em retiro, depois eu faço contato com ele. E, de fato, terminou o retiro, foi que eu falei com o bispo. Ele disse, rapaz, você está difícil, não sei o quê, o Núncio quer falar com você. E aí eu disse, mas o que é que o Núncio quer falar comigo? Aí ele adiantou, olha, ele quer falar com você, mas ali adianta, você foi eleito bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Aí eu disse, poxa, eu preciso de um tempo para pensar. Fiquei meio assustado ali naquela hora. Ele disse, não, mas não pode pensar muito, você tem que dar uma resposta ao Núncio amanhã de manhã. Tá bom, vamos pensar até amanhã de manhã e a gente conversa com o Núncio. E aí fomos conversando. De fato, a gente nunca pensa nisso. Eu até brinco que todo padre, assim, diria, aparentemente normal, nunca diz assim, quando é que vai sair a minha nomeação para bispo? Se algum padre pensa assim, aí tem que dar uma trabalhada, né, psicologicamente. Mas, assim, de fato, é surpresa todas essas consultas que se fazem, né, mas com o chamado sigilo, né, que ninguém pode revelar para ninguém. E, de fato, eu confesso a você que eu fui pego de surpresa naquele dia. E o que é que me levou a responder sim? A congregação, aí eu escutei o geral e o provincial, eles disseram, se você quiser, se assuma, porque é importante, uma presença nossa também vocacionista na Amazônia, e é interessante que a gente também vá para lá, a gente não estava atuando aqui ainda no norte, né? E aí eu fui pensar, bom, se é para servir, se é para ser uma presença, né, também da congregação, e é uma área e um tema que eu acompanhava mesmo indiretamente, a questão eu trabalhando em Sergipe, né, em Campo do Brito, eu atuei muito nessa questão junto com uma ONG, né, chamado Canto Vivo, né, nessa questão da defesa do meio ambiente, da natureza, por causa da campanha da fraternidade que houve ali em 2011, sim,
E aí, pronto, disse, então vamos para a Amazônia. Era a campanha da fraternidade naquele ano, sobre os biomas, né? A gente tinha já estudado tanto essa questão do bioma Amazônia e resolvi dizer meu sim, com todos os temores que isso traz. E aqui, 4 anos que eu estou aqui, ainda aprendendo, né, a ser bispo aqui nessa querida Amazônia, como chama o Papa Francisco. Pois é, e dentro, então, do Ionilton, desta vocação bonita e esse desenrolar da sua trajetória em torno dessa temática tão desafiadora no Brasil, né? Há muitos anos esse tema é perseguido pelos parlamentares, pelo Poder Executivo, né? Vez por outra o Judiciário é convocado. Diante desses desafios todos, e em especial na região amazônica hoje, qual é o avanço da Amazônia como negócio dentro deste agronegócio, né, além fronteiras, mas também no Brasil? Como é que o senhor tem percebido esse avanço tão desproporcionado e a interferência dos poderes públicos nessa questão, que em vez de resolver, só se complica cada vez mais? Pois é, né? A gente tem acompanhado aqui com muita preocupação, quando eu digo a gente, é a igreja mesmo, né? Os bispos da Amazônia, só esse ano, por exemplo, fizeram 2 notas, né, públicas, né, manifestando essa preocupação com essa quantidade de projetos de lei que estão lá no Congresso e que vão minando, né, diria, uma proteção da Amazônia. E a gente, por exemplo, lá no mês de maio, no encontro dos bispos aqui da Amazônia, nós fizemos uma nota conjunta, né? Antes já tinha saído uma nota da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, lá no início de maio, no fim de maio, a nota dos bispos da Amazônia, e mais adiante, em junho, né, até por também assim, um encaminhamento da Comissão para a Amazônia, o Conselho Permanente da CNBB emitiu também uma outra nota, né? Porque a gente sabe dos desafios que isso repercute aqui, né? Chega até nós. E essas leis não estão sendo só para a Amazônia, eu acho que isso é importante que a gente diga também. Por exemplo, o projeto de lei 2633 é um projeto que amplia, inclusive, isso, né? Ou seja, era só a lei anterior se falava da Amazônia e eles agora quebraram isso e botaram para todo o país, né? O projeto alcança o Brasil inteiro, todos os outros biomas também. E aqui, claro, a Amazônia tem sido o espaço que ainda, podemos dizer, é o bioma mais preservado do Brasil, apesar de todos os ataques que esse bioma vem sofrendo no decorrer dos últimos anos, especialmente dos últimos anos, mesmo os últimos 3 anos, mas nós ainda somos ainda o bioma mais preservado, né, do país, e, consequentemente, o poder econômico fica de olho grande, como a gente disse, aqui no bioma, né, na Amazônia, porque já não tem mais o que destruir em outros biomas, já destruíram praticamente tudo, né? Do Cerrado, da Mata Atlântica, né? Dos Pampas, e assim vai. Então, agora, que é onde tem uma maior área de terra e o bioma ainda preservado, claro que agora o olho é para cá. O avanço vai se dando em direção da Amazônia, e isso tem sido assim visível, né, através das notícias que nos chegam das queimadas. Vocês já acompanham, né, em todo o país, cada ano, nesse período agora de agosto, setembro, as queimadas aqui se intensificam. Há o argumento, como foi do próprio presidente da República, de que as queimadas são resultado dos pequenos agricultores e dos indígenas que fazem as suas queimadas para preparar o terreno para o plantio, mas não é verdade verdadeira isso, né? Ou seja, está mais do que provado que as grandes queimadas da Amazônia, por exemplo, são queimadas criminosas, intencionais. Alguém vai lá e bota fogo mesmo, para poder depois ficar com a terra livre da floresta e ocupar, invadir, né? Até a palavra melhor é invadir aquela terra e tomar conta.
E aí entra o perigo, né, da Lei 2633, que a gente vai vendo aqui daqui a pouco, como isso afeta diretamente essa questão das queimadas aqui na Amazônia. Nos acompanham hoje no programa Despertar Justiça e Paz de hoje, pelo YouTube, Daniel Seidel, portanto, secretário da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Padre Lopes Marlis Hitler, lá de Chapecó, em Santa Catarina, João Sana, da Comissão Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória, Célia Soares, do CNLB de Guarulhos, São Paulo, Ilza Vital Rosa Serra e a Rosa Serra, da Pastoral da Criança de Minas Gerais, Maria José Santos, foi a primeira a entrar hoje para ouvir do Ionilton no nosso programa, o Carlos Lima, coordenador nacional da CPT, a quem mandamos um abraço forte a todos e a todas e agradecemos pela contribuição e a colaboração semanal ao programa Despertar Justiça e Paz. Dom Ionilton, nós temos visto um período do Papa Francisco, um olhar muito profundo dele para a região amazônica, e o cenário em que o senhor está traz justamente essa referência do Papa Francisco, Papa da Amazônia, né? Então, Isso. o senhor poderia nos dizer um pouco o sínodo, né? O período agora pós-sínodo, o quanto o sínodo da Amazônia tem contribuído para uma intervenção profunda nas questões da Amazônia, mas também na sensibilização do povo brasileiro e em geral. E o mundo é. Né? Nós percebemos agora que o Sínodo criou, inclusive, uma conferência própria, né, em torno da Amazônia. O quanto o pós-sínodo tem favorecido a região amazônica? O Sínodo para a Amazônia, de fato, foi um evento de uma importância que a gente talvez ainda nem conseguiu medir o tamanho da importância disso. Quando o Sínodo foi convocado, em 2017, começou a se dar os primeiros passos, e nós aqui, os bispos da Amazônia, nos reuníamos, nos preparando, a grande escuta que foi realizada, mais de 80 mil pessoas, né, participaram daquele primeiro momento, e depois aí veio as outras etapas, como o instrumento de trabalho e a realização do próprio sínodo. A gente até diria, a nós aqui da Amazônia, chegamos a nos questionar no encontro dos bispos, mas por que o sínodo para a Amazônia vai ser em Roma, né, no Vaticano, e não aqui, talvez no Manaus, Belém, né? Mas aí a resposta de Dom Cláudio Umes, né, explicando isso, foi assim: não, o Papa quer fazer em Roma, no Vaticano, porque lá um sínodo sobre a Amazônia chamará muito mais a atenção da imprensa mundial do que se for feito aqui no Brasil, aqui na Amazônia. E aí todos nós ali naquele dia nos convencemos de que realmente era bom que o sínodo fosse lá. E eu posso comprovar isso, porque durante o sínodo, realmente, o foco ali em Roma, né, da grande imprensa, era muito grande. Assim, aí a Amazônia passou a ser olhada pelo mundo inteiro, por nada naquele período ali das 3 semanas do sínodo, de uma forma bem especial. E se pôde, com certeza, levar esta voz, esse grito que vinha aqui da região, para a igreja do mundo inteiro, porque o Papa convocou representantes dos outros continentes para participarem também, e ali tinha representantes de todas as vocações, vamos dizer assim, leigos, consagrados, diáconos, padres e os bispos que ali estavam, né? Éramos 400 pessoas diretamente no sínodo. Então, ali, com certeza, a realidade da Amazônia, essa questão dos povos indígenas, a questão dos ribeirinhos, dos seringueiros, né? As ameaças que a Amazônia vinha sofrendo, né? Vinha já e se intensificava, inclusive, ali. E a voz do Papa, claro, ganhou força nisso, né? E o pós-sínodo, né? Que aí o Querida Amazônia é o começo disso, vamos dizer assim, embora o documento final também, o Papa, no início da Querida Amazônia, diz que o documento final tem que ser lido junto com o Querida Amazônia, que tem algumas pessoas que acham assim, não, o que está dito no documento final do sínodo tem que ser arquivado, vamos pegar agora só o Querida Amazônia.
Porque o Papa diz, eu não vou citar nada do que os bispos disseram no documento final, porque ele tem que ser lido junto com a minha exortação. Então, é muito importante isso. E na querida Amazônia, no número 14, né, o Papa diz que o que acontece na Amazônia de destruição, só injustiça, palavras do Papa Francisco lá no Querida Amazônia 14. E no número 15, logo em seguida, ele diz que é necessário, portanto, que nós nos indignemos, né, contra essas injustiças desses crimes, que é o poder econômico olhar para a Amazônia simplesmente como um lugar de produção de riqueza, de exploração, né, da riqueza que tem aqui na Amazônia, seja a madeira, seja os minérios que estão debaixo do solo, seja a importância das águas dos nossos rios e lagos. E aí, o que o Papa disse, com certeza, tem nos ajudado, assim, nos feito comprometidos com isso. É evidente no que a pandemia, a Querida Amazônia saiu em fevereiro do ano passado, né? A pandemia começou fortemente em março, né? E muita coisa parou. Nós fizemos uma reunião agora em maio, né, dos bispos da Amazônia, virtual, e todos fomos assim unânimes em dizer que a pandemia atrapalhou também a aplicação do pós-sínodo, embora dioceses e prelazias, arquidioceses foram trabalhando já a temática do sínodo para que a gente possa ir aplicando esse sínodo na vida da igreja aqui na Amazônia. Mas tem muita coisa ainda para a gente fazer, começando agora a dar alguns passos mais concretos, né? Para a gente pensar temáticas que a gente não pôde pensar antes, como a questão dos ministérios, por exemplo, né? Na vida, no sonho eclesial, por exemplo, a questão dos ministérios, a questão da ecologia, né? Da ecologia integral, como o Papa chama, desde a Laudato Si, a defesa dos pobres, a defesa, né, da natureza, a questão da cultura, né, do respeito às nossas culturas, que está no sonho cultural, e a questão mesmo da defesa da Amazônia em si, dos povos da Amazônia, que está no sonho social. Então, agora, eu creio que é um caminho que nós iniciamos com o pré-sínodo, o sínodo, e agora, nesse momento do pós-sínodo, que ainda tem muito para a gente fazer, e esperamos que a gente avance na vacinação, que a gente consiga derrubar, quando nada, o perigo maior, né, da Covid, para que a gente consiga agora tomar as orientações do sínodo, do documento final do Querida Amazônia e ir aplicando, mais concretamente na vida nossa aqui da igreja na Amazônia. Perfeito, Dom Ionilton. Agora, um pouquinho, tratando um pouco acerca aí do PL 2633, que está tramitando no Congresso Nacional. A Câmara se debruçou sobre isso nos últimos dias e agora lá o Supremo Tribunal Federal também retoma essa discussão novamente. Ontem a comunidade indígena toda em Brasília fazendo uma grande manifestação. Qual tem sido o papel da igreja e como a CNBB tem atuado neste tema, né? E de que maneira a sociedade em geral pode contribuir para esse debate do PL 2633 do Ionilton? Isso. Se você me permite, eu apresentaria alguns dados assim acerca desse PL, que acho que é importante. É claro que aqui talvez muita gente já conheça, mas é bom a gente visualizar melhor para a gente compreender melhor os desafios que nós temos também. Eu vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui o início, que eu não estou... Agora vai. Deixa agora eu ampliar aqui. Não, voltei. O tema do nosso programa hoje, Despertar com Justiça e Paz, é os riscos da legalização da grilagem na Amazônia. Dom José Ionilton.
Então, o bispo prelado de Itacoatiara está nos abordando sobre essa temática e vai contribuir conosco sobre as reflexões em torno desse tema hoje. Isso. Então, o PL, né, 2633 foi aprovado ali na Câmara dos Deputados em 3 de agosto e encaminhado para o Senado. Então, já tem, assim, o nosso grande desafio tem sido agora uma mobilização no Senado, né, para que os senadores não confirmem o que os deputados aprovaram, como nós estamos vendo aqui. Foram 296 deputados que votaram sim pelo PL, 136 que disseram não, teve uma abstenção e 79 deputados, infelizmente, ficaram ausentes daquela sessão e não votaram. Digo infelizmente porque a função do deputado é esse, é debater, é discutir, é cuidar daquilo que interessa para o povo, né? E aí a gente pode sentir que a soma de 296 sim, uma abstenção e 79 ausentes, né, dá 376 deputados, vamos dizer que, de alguma forma, aprovaram o PL 2633 e apenas 136 que votaram contra, né? A autoria desse PL é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, né? Ele tentava convencer a gente, na reunião que eu participei, em nome da comissão, né, da CPT, né, ainda sobre esse mesmo projeto, que o projeto dele era melhor do que de um outro lá, deputado, etc. E eu mesmo disse para ele que não tinha projeto melhor nem pior quando todos os projetos atingem diretamente, né, os povos que estão em suas terras, né? Aqui foi divulgado, né, que os partidos que votaram contra, né, o projeto foram o PCdoB, o PDT, o PSB, o PSOL, o PT, o PV e Rede. Aqui, é claro que pode ter tido um ou outro deputado de um ou outro partido que tenha votado até a favor, mas, enquanto bancada, né, eles votaram contra esse PL. E os partidos que votaram a favor foram Cidadania, MDB, o Novo, o PL, o PP, PSD, PSDB, PSL, Republicano e Solidariedade. Esses votaram favorável, né, ao PL. Posso aqui também que tenha um ou outro deputado desses partidos que tenha votado não, mas no conjunto, o voto enquanto, né, bloco, né, eles votaram favorável. A CUT publicou lá na página, né, da CUT como votou cada deputado. Então, quem quiser depois pode ir lá e ver o deputado do seu estado, como é que votou, se votou contra, se votou a favor desse PL. O PL altera, né, a Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, e um outro já desse ano mesmo, de abril desse ano, e ainda uma mais antiga, uma lei mais antiga de 1973, que trata dessa questão da regularização fundiária, porque o nome bonito que eles dão é esse, né? Regularização fundiária, mas que o nome que a gente tem usado é o PL da grilagem, né? Porque a gente vai ver aqui como isso vai sendo afetado, né? E afetando as pessoas que estão na terra. Então, o que é que a gente, em linhas gerais, pode dizer do PL 2633? Regulariza a ocupação indevida de terras públicas, facilita o desmatamento ambiental e atende aos interesses da bancada ruralista, que é uma bancada de apoio ao atual governo federal. Embora esse PL teve e tem, né, rejeições, né, de pessoas importantes do nosso país, há uma reação, houve e está havendo uma reação muito grande de tantas pessoas, e aí se soma a nós, a igreja, mas também dos movimentos populares que têm procurado mostrar os riscos e o perigo desse projeto de lei. Por exemplo, o Greenpeace Brasil emitiu logo ali, no dia que o projeto foi aprovado, uma nota, né, e é dito lá que o PL não foi oficialmente discutido com a sociedade, acontece durante a pandemia, e num tempo em que o desmatamento e queimadas aqui na Amazônia vem batendo recordes, e ainda ela cita a nota do Greenpeace diante dos escândalos de corrupção
que a gente tem acompanhado da CPI da pandemia, né? Que cada dia e cada hora surge um fato novo nessa linha de também não apenas haver um negacionismo e uma resistência, né, às orientações da saúde, mas havia por trás disso outros interesses escusos que estão envolvidos também ali nessa questão. Então, diante desse quadro, como diz essa nota do Greenpeace, aprovar uma lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é minimamente a aplicação do que disse aquele ex-ministro, que não devia nem ter chamado de ministro, porque ele não foi ministro do meio ambiente, mas da destruição do ambiente. Ele disse lá naquela fatídica reunião, né, lá presidencial, que era a época de, com a pandemia, se passar na boiada, mudar as leis para poder facilitar a gente, né? Então, o PL não é nada mais, nada menos do que uma destas, né, destas ações para que a boiada pudesse passar. O Instituto Socioambiental publicou também na sua página, né, uns comentários que eu achei muito pertinentes e partilho aqui. Por exemplo, a PL da grilagem, como a melhor forma de chamar esse PL é o PL da grilagem, não da questão da regularização fundiária. O que é que acontece lá nesse projeto de lei? Primeiro, que dispensa a vistoria presencial do INCRA e coloca aumenta, né, para 6 módulos a questão da terra que pode entrar aí nessa negociação, né? Passando, portanto, para 660 hectares ou 6 módulos fiscais. Se dispensa, né, a vistoria do INCRA, cai na outra grande problemática, que é o fato de a lei, o PL coloca que para que alguém possa ficar com a terra, basta que apresente esse Cadastro Ambiental Rural, e declare ele mesmo, né, uma autodeclaração de que a terra está tranquila, não tem nenhum problema, não foi devastado, não tem nenhuma queimada, ele mesmo dizendo isso, e chega no cartório e registra as terras em seu nome. Olha, é como entregar o queijo para o rato, né? Dizer, vai lá e declare que você é uma pessoa honesta, boa, que a terra é da sua propriedade já há muito tempo. Então, isso é muito ruim. E aí, a lei que tinha antes, a Lei 11.952 de 2009, já dava para se fazer regularização fundiária sem precisar modificar através desse projeto de lei atual. Ali já era possível, inclusive, porque já previa 4 módulos, garantir aos pequenos proprietários que estavam na terra e aí aos agricultores familiares a sua regularização fundiária, sem precisar ampliar e abrir para uma quantidade maior, que aí já vai para outros interesses que não o dos pequenos agricultores e dos agricultores familiares. A Sueli Araújo, do Observatório do Clima, ela disse assim, não tem nada que justifique a ampliação feita, né, pelo projeto de lei 2633. E diz mais, a maior parte do que precisa ser regularizado já é atendida pela Lei 11.952 de 2009. O restante pode ter um processo mais rigoroso. Ou seja, a grande questão é que o processo de transferência das terras públicas ficou relativizado. Qualquer pessoa pode dizer que é dono e acabou. Não tem mais a fiscalização, até porque esses órgãos de fiscalização foram, né, praticamente desmantelados, né, nos últimos anos, né? O próprio INCRA, né? Quer dizer, o que é que de reforma agrária tem se falado, né, a partir disso? Não se fala. O IBAMA foi totalmente desmantelado, né? O Instituto Chico Mendes acabaram praticamente com o Instituto. Então, é assim, eu declaro e a terra é minha e pronto. E isso, com certeza, é muito ruim, porque, embora eles tivessem mantido no projeto de lei, né, que o marco temporal é julho de 2008, né, só que dentro do projeto, né, tem lá uma brecha no artigo 38 do projeto de lei,
que está sendo chamado, né, de anistia eterna à grilagem, porque prevê que as áreas que não são passíveis de regularização pela Lei 11.952 de 2009 possam ser colocadas à venda por licitação. E quem é que vai definir as regras dessa licitação? Um decreto do presidente da República. Então, é como se dizer, tá bom, toma conta, porque o presidente está pouco interessado, né, em preservar o meio ambiente, como ele já declarava antes de ser presidente, e agora, tantas vezes, já fez nas suas manifestações lá no Cercado, né, em Brasília, e nas lives que ele produz. Então, essas áreas invadidas e desmatadas a qualquer tempo poderão ser legalizadas. Esse é o grande problema. Quando há esse artigo 38, faz essa possibilidade de regularizar, transferir terra por licitação, e ainda o presidente da República fazendo isso, é como se todo esse desmatamento que está acontecendo na Amazônia pudesse, daqui para frente, continuar acontecendo, porque as pessoas iriam apresentar-se com as áreas que eles derrubaram, queimaram, e dizendo aqui é minha e acabou. Aqui apenas a gente tem uma memória dessa situação, que é a derrubada, né, aqui das nossas, a floresta nossa aqui sendo totalmente derrubada, quando não queimadas, né? E aí outro problema que está na lei é que os povos indígenas e os quilombolas serão muito penalizados, porque as áreas ocupadas, né, pelos povos indígenas, pelos quilombolas e pelas unidades de conservação, eles poderão ser titulados por invasores. Eles vão invadir essas terras e vão depois se apresentar lá no cartório e dizer essa terra é minha, ninguém vai fiscalizar, é por autodeclaração, e isso vai ser muito ruim, né, que isso possa ser aprovado no Senado, né? Portanto, acho que a nossa luta agora, Nuno, é de que o Senado possa derrubar, né, e não passar, não aprovar o que foi já feito lá na Câmara dos Deputados. E o que a CNBB tem feito, Leonildo, nesse sentido, para chegar junto dos senadores, e qual é a intervenção que a igreja no Brasil está fazendo junto ao Senado para a derrubada deste PL? Olha, nós temos tentado, Nuno, assim, primeiro manifestar isso publicamente com as nossas notas, né? Seja dos bispos da Amazônia, seja da própria CNBB, né? Seja na nota do Conselho Permanente, seja nas manifestações que o próprio presidente Dom Valmor tem feito, né? Insistentes vezes. Vocês da Comissão Brasileira de Justiça e Paz têm também manifestado isso tantas vezes, a CPT tem manifestado, o CIMI tem manifestado. Então, como igreja, eu acho que nós temos procurado, diria, influenciar o Senado, né? Tentar, a nossa motivação é fazer com que pessoas, né, o povo, de um modo geral, consciente do perigo que é a aprovação lá no Senado desse PL, que foi aprovado na Câmara, possa ligar para o seu senador, mandar e-mail para o seu senador, tuitar, fazer uma pressão para que se perceba que a população não está de acordo com o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que o Senado pode revogar, pode deixar lá, né, sem ser aprovado. Eu acho que a influência tem que ser assim, de pessoa a pessoa. Eu escrevendo para um senador do meu estado, dizendo que a gente quer que essa lei não seja aprovada, enchendo lá os e-mails, né, dos senadores, falando a mesma coisa, nos associando assim às pastorais sociais, aí às pastorais do campo, a vocês da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, aos bispos nos regionais, para tentar influenciar. Agora, a gente sabe que isso é pouco para o que esse mundo aí do Congresso é. A própria aprovação na Câmara dos Deputados sinaliza isso, porque nós já tínhamos manifestado, né, tantas vezes, em tantos debates, e acabou se aprovando, e uma maioria, né, esmagadora, 296 votos a favor. Então, a gente fica com como diz nós no Nordeste, a pulga atrás da orelha, né? Como é que vai ser lá no Senado, né? Então, por isso a pressão é importante, as manifestações são importantes,
as notas são importantes, porque isso vai dando visão mais ampla, as pessoas vão acompanhando, vão percebendo o perigo e vão se manifestando. Inclusive, lá na página do Senado, tem aquelas consultas que eles fazem. Você concorda com esse projeto, né, de lei, sim ou não? E é importante que a gente entre ali e botemos o não lá para ganhar. Está tendo uma diferença pequena entre o sim e o não, lá na consulta pública do Senado. Talvez a gente possa entrar ali com mais incidência, motivar outras pessoas para entrarem, para a gente dizer não, que isso aí não pode ser de jeito nenhum aprovado, né? E aqui o tempo vai correndo, vou passar aqui uma informação que eu acho que é importante, talvez eu encerre a minha participação aqui. A Amazônia, só aqui para falar da Amazônia, essa questão do desmatamento, e esse projeto de lei vai favorecer o desmatamento, porque se está incentivando a grilagem de terra, porque eu vou invadir as terras, fazer as queimadas e depois vou apresentar que sou dono dessa terra e vai ser regularizado assim, sem nenhuma fiscalização. A Amazônia, né, em junho, que é o último dado que eu consegui lá do Amazon, a Amazônia perdeu 926 quilômetros quadrados de floresta. Território quase que 3 vezes maior do que a cidade de Fortaleza. Com esse desmatamento de junho, né, o acumulado em 11 meses, de agosto de 2020 a junho de 2021, de desmatamento aqui na Amazônia, chegou a 8.381 quilômetros quadrados. Né? Significa 51% a mais do que de agosto de 19 a junho de 2020. Então, se o projeto de lei vira lei no Senado, esse desmatamento vai avançar muito mais. E aqui para nós, do Norte, Pará e Amazonas, os 2 estados são os que lideram aí o ranking, né, do desmatamento em junho. Os 2 estados desmataram 568 quilômetros quadrados, que corresponde a 61% do desmatamento da Amazônia legal. Então, nós aqui, Pará e Amazonas, somos os estados que, no momento, somos mais atingidos pelo desmatamento. As áreas desmatadas em março, abril e maio de 2021 foram as maiores dos últimos 10 anos, para cada mês. E se analisarmos apenas o acumulado em 2021, de janeiro a junho, o desmatamento também é o pior da última década. Isso é uma afirmativa do Antônio Fonseca, do Amazon. Então, eu acredito que a nossa reação é essa. E não, algumas pessoas dizem, não, mas o projeto minimizou algumas coisas, né? Tiraram algumas coisas que eram bastante prejudiciais, já melhorou. Tá bom, pode até ter melhorado, mas não temos muito o que comemorar. O Senado, no projeto de lei que está no Senado, que é do senador Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, ele permite a regularização de áreas griladas, né, até 2019. Então, o que no projeto de lei da Câmara está até 2008, ele está querendo colocar que vai até 2019. E aí, mais de 2.500 hectares poderão ser destinados à destruição, fazer essa autodeclaração. Então, acho que agora o caminho é, de fato, a gente lutar para derrubá-la no Senado. E concluo com o pensamento da Sueli Araújo, do Observatório do Clima. Ela classificou a lei, o projeto de lei 2633, como uma lei totalmente desnecessária, porque já existe a legislação atual, a Lei 11.952, uma lei irresponsável, porque estimulará novas ocupações de áreas públicas e mais desmatamento, e uma lei criminosa, porque é direcionada a respaldar a grilagem. Então, acho que o caminho é a gente, de fato, nos unir em todos os sentidos, a igreja e a sociedade civil, e falar disso o mais que a gente puder, seja nos espaços eclesiais, nos espaços da sociedade civil. Aí a OAB contribuirá muito, porque tem lá o Pacto pela Vida e pelo Brasil, né? Vem aí o Grito dos Excluídos, de 7 de setembro, que é um espaço para isso estar sendo trazido também à luz do dia.
tem aí o abaixo-assinado do Pacto pela Vida e pelo Brasil, que a gente pode estar subscrevendo e ajudando também, inclusive, a solicitar uma atenção maior, né, no cuidado com a natureza, né? Então, Nuno, acho que a lei precisa ser melhor. Você está em casa, né? Tem muita coisa, né, para a gente dizer e conversar. E eu concluo mais uma vez agora com esse pensamento da Mariana Mota, do Greenpeace. Ninguém mais feliz do que os grileiros nesse momento, né? Porque governo e Congresso estão a serviço deles. Eu acho que isso é ruim e a população precisa tomar consciência disso. Estava falando isso, que Muito bem. Processo desse, como a gente está falando. Tem um som aberto aí, não sei. Porque o pessoal usa tudo. Está vazando o som da técnica presencial. Ivônio. E, inclusive, quer fazer cursos à distância sem preparar, sem planejar, sem ter os instrumentos. Está vazando o som da técnica no nosso programa de hoje. Esses aplicativos. E acho que ele não consegue nos ouvir. Mas vou fechar aqui o compartilhamento. Intensas, né? Ainda mais quando você está fazendo um então, curso. O programa de hoje tá todo mundo com medo de cair a internet, trouxe uma reflexão profunda sobre os riscos da legalização da grilagem na Amazônia. Dom José Ionilton, bispo da prelazia de Itacoatiara, fez justamente essa abordagem, essa reflexão de como nós, população brasileira e todos aqueles e aquelas que estão envolvidos em torno dessa prática, não só na região amazônica, mas no Brasil como um todo, precisam refletir sobre essa questão e ajudar e dar a sua contribuição, convencendo o seu senador da República. São apenas 3 senadores por estado, portanto, mais fácil da gente intervir, da gente agir. Fazer incidência aí, né? Fazer uma incidência profunda nesse momento. É hora de fazer uma incidência profunda para a derrubada desse PL no Senado da República. Então, agradecemos muito a participação de cada um e cada uma que acompanhou o programa Despertar Justiça e Paz dessa sexta-feira, né? Programa que prestou homenagem a esses 3 baluartes do episcopado brasileiro, 3 grandes bispos que deram a sua contribuição e deixaram um legado profundo na igreja. E eles intercedam por nós, né? E enriquecido por cada um de nós hoje, que temos a missão, o papel de seguir nas suas sombras e nas suas pegadas Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara e Dom José Maria Pires. E passo ao senhor, Dom Ionilton, para as suas considerações, para a sua reflexão final e, evidentemente, também a sua bênção para esta sexta-feira, deixando já o nosso abraço, nossa gratidão ao senhor por, mais uma vez, atender a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Bom, Nuno, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, aí uma saudação ao Daniel, que foi mais uma vez aquele que intermediou essa minha passagem aqui. Ele queria que fosse a semana passada, mas infelizmente eu estava numa outra atividade, retornando de uma atividade, e na estrada já não tinha como a gente fazer isso. Eu agradeço à Comissão Brasileira de Justiça e Paz, parabenizo por esse Despertar com Justiça e Paz que vocês realizam. Tem sido, assim, eu acho, um grande meio de formação também, de cidadania e de luta, né? Eu acho que isso contribui e muito, né, para a gente avançar nessas nossas conquistas dos nossos direitos e na preservação dos direitos já conquistados, né? Então, acho que o caminho é esse. Você disse muito bem, no Senado são menos, então tem como a gente fazer uma pressão maior, né? E aí quem está aqui, que representa que é de vários estados, fazer isso com muita insistência, mandar o nosso recado. E é claro, e quem faz parte das organizações, a CPT, por exemplo, o Carlos está aí, da CONAC, temos feito quase que diariamente lá no Twitter, né, da CPT, uma mensagem dizendo não a esse projeto de lei. Mas também acho que os outros organismos, né, as outras pastorais do campo têm feito isso com muita insistência, até conjuntamente, às vezes. O CIMI tem feito isso, nosso apoio aqui aí aos povos indígenas que estão aí em Brasília,
né, nessa luta, né, para que eu não acompanhei, confesso, essa madrugada aí, hoje de manhã, como é que ficou ontem lá né, não sei se você tem numa notícia lá, como é que ficou a votação no Supremo Tribunal, eu acompanhei só até umas 11 da noite, não sei hoje, mas a nossa comunhão, né, como Prelazia de Itacoatiara e também como CPT, ao CIMI e aos povos indígenas nessa luta para que a gente consiga não ser aprovado esse marco temporal. E um bom dia, Deus nos abençoe, nos dê força, sabedoria, coragem e guardemos no coração as palavras do Papa, né? Tudo que destrói a natureza e atinge os povos que estão na Amazônia, em qualquer bioma, o nome correto é injustiça e crime. E nós, cristãos católicos, né, comprometidos com o evangelho, com o reino, temos que nos indignar. Esse é o convite do Papa. E ele ainda diz outra coisa, não deixe anestesiar a consciência social de vocês. Então, acho que aí o trabalho de base é esse, fazer com que quem está na base possa se indignar, participar, dizer ao Senado que a gente não quer ver aprovado esse projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados. Um abraço, um bom dia, obrigado, Nuno, pela companhia, aí quem estava na técnica também, e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. E que Helder, Luciano e Zé Maria, lá do céu, roguem por nós, interceda a Deus por nós, pela nossa luta, pelas nossas causas. Amém, amém, assim seja. E um bom dia a todos e todas e até a semana que vem.